Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Vamos orar a Deus, queridos, fazer mais uma oração. A coisa mais gostosa que tem é orar a Deus. Quando a gente consegue orar a Deus, fica muito bom. Vou orar a Deus pelos irmãos, oram por mim também, para que Deus abra o acesso da oração, que a oração encontre caminho, e você ore e sinta que ela está indo, está subindo. Glória a Deus, que às vezes a gente ora, parece que para numa altura e não vai, mas de repente vai arrebentando o céu de bronze, as nuvens vão saindo e ela chega e toca ao coração de Deus. Quer ter essa experiência, irmão, com o Senhor? Vamos fazer uma oração agora. Amado Deus, tua igreja, Senhor, está reunida nesse lugar. Já adoramos, já louvamos o teu nome e sentimos a tua presença através dos louvores e da adoração que os teus filhinhos já prestaram conosco nesta noite. Agora, Senhor, eu rogo pelo teu servo que está aqui nessa noite, rogo pela tua serva, que o Senhor abra o caminho da oração, para que quando teu filho, a tua filha orar aqui, a sua oração suba livremente e possa chegar ao teu trono de glória. Sabemos que o teu servo Daniel, quando orou naquele dia, e os príncipes do exército infernal atacaram a sua oração, para que não chegasse, o Senhor recebeu e enviou também a resposta, e a resposta também houve guerra nos ares, mas o Senhor enviou os teus anjos para afastar a força contrária, arredar a nuvem dos espíritos maléficos, para que a resposta chegasse a Daniel. Teu filho está orando e o Senhor está ouvindo. Tua filha está orando e o Senhor está ouvindo. Senhor, envia a resposta. Rompa com todas as barreiras e faça com que a resposta da oração chegue na casa do teu servo, da tua serva, na sua vida, na sua família, em favor dos seus filhos, do esposo, da esposa, em favor dos negócios, da casa. Pai Santo, derrame agora a tua graça sobre essa vida. Deus, queremos o livre acesso da oração. Queremos que o Senhor afaste a nuvem de trevas que impede a oração do teu filho, da tua filha, Senhor, e abra caminhos para que possamos ter uma ligação direta contigo, sem nenhuma interferência humana ou infernal, e que a oração chegue ao teu trono de glória, e nós possamos sentir esta ligação contigo. Pai, abençoa esta vida, curando se está enfermo, abrindo as portas da bênção financeira se está pedindo, abrindo as portas da comunhão, do concerto, do casamento, da família, tudo que o teu servo está pedindo. Ouve e responde, meu Deus. Também abençoa a esposa do teu filho, que ele está apresentando agora a ti. Deus, abençoa o esposo da tua filha, que ela está apresentando agora a ti. E abençoe a sua casa, e juntos possamos exaltar e bendizer o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Amém, Senhor. Louvemos com o Éder mais um pouquinho. Que bênção de Deus. Aleluia. Não há ninguém como tu. Aleluia. Não há ninguém como tu. Incomparável. Totalmente desejável. Não há ninguém
ninguém como tu. Cante, exalte, louve e adore. Não há ninguém como tu, incomparável, incomparável. Glória a Deus. Totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti, eu me prostro ante a ti, eu me prostro diante Glória a de ti. Deus, glória a Deus. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti, Senhor. Aleluia. Eu me prostro ante a ti. Aleluia. Eu me prostro diante de ti, Glória a por Deus. tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Forte pra Ele, não há ninguém como tu. Totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Tu és incomparável, incomparável, totalmente desejável. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ler esse texto. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 10. Quando lemos o texto bíblico, glória a Deus. A epígrafe da leitura, a armadura de Deus. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Estejam assentados, amados irmãos. Queremos falar algumas palavras que o Espírito Santo nos conceder dentro do texto aqui
de Efésios 6, versículo 10 em diante, as escritas do nosso grande apóstolo São Paulo. Na sua segunda viagem missionária, capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo fez um trabalho missionário muito grande na cidade de Éfeso. E me parece que é o capítulo 19, o versículo 19 de Atos, que Paulo, depois da pregação que ele fez e convenceu muita gente a aderir ao Evangelho, eles foram para a praça. E Efésios, a cidade de Éfeso, era o centro da magia negra e da feitiçaria da época. E muitos livros, pessoas tinham bibliotecas recheadas de livros em suas casas. Livros que ensinavam essas práticas ocultas. E o ocultismo imperava em Éfeso. E quando Paulo pregou, e foram para a praça da cidade, os que acreditavam traziam para a praça os seus livros. E muitos livros foram trazidos para a praça da cidade, e ali foi colocado fogo nos livros. E o valor era tão alto, pelo número de livros, pelo volume de livros, que me parece que eram 240, 250 ciclos de prata, que era o valor daquela montanha de livros que ensinava ocultismo para a cidade de Éfeso, para os moradores de Éfeso. Eles tinham ali a deusa Diana, que levaram 220 para fazer o edifício, a plataforma onde esse ídolo foi erigido. E não era muito grande. Foi a engenharia profunda, inteligente da época, que exigiu um tempo como esse, para fazer com tantos detalhes aquela obra de mais ou menos 100 metros por 50, e ali estava aquele grande ídolo, que era Diana, deusa dos Efésios. Era tão satânica a cidade, que o apóstolo São Paulo, quando passou por ali, se deteve a pregar naquela cidade, até converter gente. Agora o apóstolo São Paulo está escrevendo uma carta para esta igreja, esta epístola, a carta aos Efésios. E o apóstolo São Paulo achou por bem de trazer uma mensagem doutrinária e muito profunda para os irmãos de Éfeso. Fala ali sobre a redenção, cabeça da igreja que era Cristo, depois vem falando sobre a salvação pela graça, sobre os gentios, a unidade da fé, a santidade cristã e oposto aos costumes dos gentios. Depois traz uma doutrina profunda sobre as famílias, aconselhando o marido a amar a sua mulher, aos filhos obedecer os seus pais, aos senhores respeitar e valorizar os seus empregados, aos seus empregados serem obedientes e esforçados para com os seus senhores. Paulo queria arrumar a sociedade através da sua escrita e deixa um conselho que pega todo mundo, que alcança todo mundo. Alcança o filho, o pai, os empregados, tudo, e no final de tudo diz: o Senhor Deus deles e vosso está nos céus. E quando ele termina de falar sobre os deveres domésticos, ele então parte para um ensinamento muito profundo, que é esse assunto aqui das armaduras de Deus, que é um assunto espiritual. Paulo entendeu que a força satânica na cidade era imperável, era muito forte. E ele quis dar uma ideia profunda espiritual para o povo. Ele tinha falado já aos Gálatas, os irmãos da Galácia, sobre os frutos da carne. Mas ele viu que esse assunto aqui era muito mais profundo do que as obras da carne. Que as obras da carne ficavam mais no contexto do caráter, da moral. E era um comportamento humano mais visível e mais palpável para corrigir as obras da carne.
Mas quando ele se dirige aos irmãos de Éfeso, ele está se dirigindo à igreja para trazer uma ideia profunda espiritual, falando de algo muito mais pesado ainda. E ele diz, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele se dirige à igreja, exclusivamente. Ele diz, irmãos meus, vocês são meus irmãos. Eu abri essa igreja em Éfeso. Eu fundei, eu estou doutrinando vocês, vocês são meus irmãos. Quando se fala de irmãos, se fala de comunhão. Se fala de relacionamento. Se fala de uma vivência em grupo. Se fala do corpo de Cristo. Irmãos meus. E se são meus irmãos, é independente da raça, da cor, independente do nível cultural, grau de instrução, condição financeira. Irmãos meus, generalizando a igreja, se fosse a mistura aqui no Brasil de raças, caboclo, cafuso, mameluco, mulato, colonizadores alemães, italianos, negros, todas as raças, irmãos meus. Quando se dirige à igreja, se dirige aos irmãos. O apóstolo queria unir essa gente para uma ideia. E ele disse, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, vocês estão, irmãos, desprovidos daquilo que é necessário. A força do Senhor para as vossas vidas. Vocês precisam de um fortalecimento maior. Vocês precisam buscar um pouco mais. Vocês precisam descer mais na presença de Deus. E buscai no Senhor a força do seu poder. Vocês precisam ir para o altar e trazer de lá para as vossas vidas. Glória a Deus. Vocês precisam, versículo 11, revesti-vos da armadura de Deus, não da vossa. Vocês precisam de armas espirituais. Não é armas humanas. Não são trincheiras humanas. Porque num contexto terreno nós entendemos a diferença das guerras. A guerra na terra, quando os governos, as nações guerreiam, então se tem suas estratégias. Os inimigos vão destruir os postos de petróleo, vão destruir os hospitais, vão destruir o local dos exércitos, os locais onde esconde as armas, fortalezas, isso era já desde o Velho Testamento. Tudo que é precioso para aquela nação, os inimigos vão destruir. Tudo que tem valor para a nação, os inimigos vão destruir, com o objetivo de enfraquecer a nação para dominá-la. Agora, para nós enfrentar o exército satânico, nós precisamos de armas espirituais, para nós detectar onde está a força de Satanás agindo, onde está concentrado as suas estratégias, onde está concentrada a sua força, e detonar as suas armadilhas. E Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas. Satanás não é honesto. Não é honesto na guerra. Ele tem astúcia. Não é honesto em nada do que ele faz. Agora, vocês precisam estarem revestidos de armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás. E como serão detectadas as astutas ciladas de Satanás? Somente pelo discernimento de Deus, pela revelação de Deus, que eu e você poderemos detectar. Quando nós falamos aqui sobre os dons espirituais, e falamos sobre o dom de discernimento de espírito, o mundo deve lembrar o que nós falamos aqui, bastante coisas,
você precisa do discernimento, é uma arma espiritual para descobrir onde está a astúcia de Satanás. O Espírito Santo vai comunicar ao coração do cristão para saber onde está a astuta cilada do inimigo. Se esse salto mortal que ele vai dar vai ser contra alguém da família, vai ser contra a empresa que trabalha, é no trânsito, é no casamento, onde é? Mas Paulo disse: irmãos, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Quer dizer, se fosse uma conversa humana, seria uma luta travada corpo a corpo. A pessoa com o seu opositor, com o seu inimigo. Mas como não é humano, a batalha é travada da mesma forma. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os príncipes das trevas, potestades desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é contra a carne, não é contra o meu irmão, não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra alguém. É contra uma força espiritual que está agindo através da pessoa. Olhe para os seus inimigos e veja-os como vítimas das forças satânicas. Olhe para as pessoas que não gostam de você e veja-os como vítimas de Satanás. E tenha misericórdia dessas pessoas e ore por elas para que Cristo as liberte dessa maldade. Porque não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados. Quer dizer, principado, estado, região, onde é governado por um príncipe, por um chefe. É um território. E nós temos que lutar contra esse território. Território, ele é demarcado por alguém. As feras demarcam o seu território, cada um, a sua casa é o seu território. A empresa que você trabalha é o seu território de atuação. Você não pode entregar para Satanás o governo da sua casa. Nós não podemos entregar o nosso território nas mãos de um governo infernal. E Paulo disse, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados. E você vai declarando diante de Deus, na minha casa o inimigo não entra, na minha família o inimigo não toca, nos meus filhos o inimigo não toca, porque eu sou servo de Deus, a irmã é serva de Deus, e a sua casa tem alguém que demarcou esse território, e quem demarcou foi Deus, na autoridade do nome de Jesus, com as marcas do sangue do Senhor Jesus, vertido no Calvário. No teu território, quem pisa é você. Deus falou pela sua palavra, onde colocar a planta do teu pé, ali eu te entrego. Então você está livre dentro dessa cidade para ser abençoado em qualquer canto dela. Você está livre para ir de norte a sul, de leste a oeste dessa cidade. E estar livre e abençoado dentro dela. Mas quando você entrar dentro da sua casa da mesma forma, você pode entrar em qualquer repartição da sua casa, que onde você colocar o seu pé, Deus está contigo naquele lugar.
porque você está aqui na igreja adorando a Deus, porque em algum momento do dia você dobra os seus joelhos em algum lugar. Deus fechou cerco para cuidar dos seus filhos. Paulo disse: você precisa lutar contra os principados e contra as potestades, que é essa autoridade que está ali governando esta região. Porque Satanás tem as suas organizações, Satanás tem a sua hierarquia, e eles têm a sua organização infernal, tem as suas estratégias, tem os seus príncipes nacionais, seus príncipes estaduais, seus príncipes regionais, seus príncipes municipais, príncipes de bairros, príncipes de rua, chefe de grupos. Ele tem as suas organizações, mas a Bíblia diz: o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. São poderes que estão atuando na terra. Os príncipes deste século. Como estão atuando? Pedro disse: o mundo jaz no maligno. Jesus falou: o príncipe desse mundo, através de um sistema infernal, existe um governo oculto, que nós estamos batalhando contra esse governo. Não estamos falando em política, estamos falando em governo espiritual. É um governo oculto, é uma força de trevas que cobre a terra. E quando nós oramos, esta nuvem vai embora. E quando nós fracassamos na oração, essa nuvem volta a pesar sobre a pessoa. E se deixar, pouco tempo depois, estamos acabrunhados e vencidos, porque uma força infernal está pesando sobre a pessoa. Então vamos clamar ao Senhor, para que esse poder seja revolvido, para que essa força infernal seja revolvida e expulsa pelo poder do nome de Jesus, e a igreja do Senhor esteja em franco progresso, em pleno avivamento, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Veja só outra coisa aqui: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes, grupos, muitos, número, exército, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde estão? Nas nuvens, nos planetas, nas estrelas. Em algum lugar oculto existem forças alojadas para tentar comandar as pessoas na terra. Mas a arma da oração, a autoridade do Espírito Santo, vai detectando onde o inimigo está agindo e vai destruindo a força contrária. Organização de espíritos maus que são determinados a trabalhar contra o casal, contra o casamento, e vai batendo para surgir uma infidelidade, vai batendo para acontecer o adultério, vai batendo para os filhos se prostituírem, e vai trabalhando. Aquele demônio, Satanás enviou para trabalhar contra aquele casamento, contra aquela família, para destruir aquelas vidas. Mas aquele pai de família, aquela mãe de família, se coloca no altar sagrado e vai orando a Deus. Obrigado, querido. E vai orando a Deus, e vai clamando ao Senhor. E a sua família é uma bênção. O amor entre marido e mulher aumenta. O amor entre pais e filhos aumenta. Porque a força do inimigo que trabalha contra a família é vencido. Mas quando ele consegue colocar uma cunha, abrir uma brecha,
Então ele vai batendo aos poucos, e vai abrindo aquela fresta, e vai entrando, e vai soltando as suas bombas, e vai destruindo, e mulheres vão adulterando sem temor nenhum, e homens vão caindo no adultério, vão acabando com a sua vida, com o seu casamento, arrasando a sua moral, a sua família, porque Satanás vai entrando. É determinado pelo príncipe das trevas que o demônio que trabalha contra os casais haja. Mas o pai, a mãe, a família se levanta e crava o seu joelho no chão e com lágrimas. Alguns já tiveram experiências que tiveram grandes ferimentos de Satanás, mas com a graça de Deus se levantam e vão pisando firmes, e o inimigo não pode tocar, e vão sendo vencedores. Meu Deus. Outro inimigo é enviado para provocar acidente de trânsito, para destruir o carro, para trabalhar contra o carro, contra o veículo, a embarcação. Mas Deus dá o discernimento ao seu servo. Deus dá o discernimento à sua serva que está no volante, e vai orando a Deus, e vai repreendendo, e a bênção de Deus vai vindo, e o caminho vai se abrindo, e vai limpando o caminho, e você vai e você volta, na autoridade do nome de Jesus, e ninguém toca em você, porque Deus cuida de todos nós. Inimigos do vício, que são enviados para provocar aqueles cujos corações têm algum resquício de tentação do cigarro, da cachaça, da maconha, da cerveja, da jogatina, e vai trabalhando, porque ele quer levar a pessoa para o chão, quer levar para a sarjeta, quer fazer voltar, derrubar de novo, cair de novo. Mas Deus se levantou para dar vitória para a sua igreja, e a sua igreja é forte e é poderosa e não cede para a pressão satânica. Ele disse, Paulo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vocês cuidem, porque eles vão agir. Ele não dorme. Ele fica espreitando, mas nós temos uma grande promessa, já está determinada a sua vitória no Calvário, já está vencido no Calvário, mas é necessário que nós vamos agir. Se nós não tivermos atitude, não tivermos ações, aquilo que é nosso, Ele vai levar. Aquilo que é propriedade sua, Satanás vai tentar ser dono. Mas se você agir na promessa de Deus, Deus já deu a vitória no Calvário contra o inferno, Satanás e os seus demônios. Já temos previamente uma convicção da vitória. É só agir. É só não aceitar. Eu não aceito derrota. Vamos pedir a Deus misericórdia e dizer, Deus, nós não aceitamos derrotas, nós não aceitamos fracasso, nós não aceitamos humilhação, nós nascemos para ser vencedores. Você nasceu para ser vencedor, meu irmão, para ser vencedora, minha irmã. A vitória é sua. Você não pode se entregar, você não pode ficar jogado nos cantos chorando, e dizendo que você é derrotado, que você é vencido, que o inimigo teve mais força que você. Jesus está contigo, está pronto a agir, você precisa falar com Ele. Um pastor dos nossos escreveu no livro que ele estava sentindo uma opressão muito grande e parou o carro na cidade onde ia se hospedar. E ao entrar no hotel, dobrou os joelhos e foi orar. E disse, Senhor, porque eu passo por essa opressão hoje durante todo o dia? O Senhor deu para ele uma revelação e ele viu anjos ao redor dele. E disse, porque você não orou, eu mandei anjos à tua disposição, e eles estavam esperando só você agir, para eles vencerem a guerra para você. Mas como você não pediu,
Então você está nessa angústia. Jesus estava dormindo na proa do barco. E o vendaval balançava o barco para todo lado. Até que alguém despertou Jesus. E disse: mestre, acorda, nós vamos perecer. Jesus quer ser tocado. Ele quer ser chamado. Ele quer ser invocado. E ele levantou na hora e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E houve bonança nas ondas do mar da Galileia. Haverá bonança no mar da sua vida. O seu barco não vai afundar. Glória a Deus. E Paulo, sabendo do conhecimento dos crentes ali, que eles eram profundos conhecedores das artes mágicas e espirituais, da maldade, ele então escreveu isso, porque eles tinham conhecimento desse negócio. E como ele era um soldado romano, ele tentou vestir os crentes de uma forma representando o equipamento do soldado. Ele disse: olha, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, veja a arma contra isso que eu citei aqui. Primeira arma, a verdade. A verdade prevalece. A palavra é verdade. Vamos agir em verdade. Não vamos fugir da verdade. Porque a verdade justifica, a verdade testifica. A verdade tem que estar nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Tem uma outra arma, outro equipamento, diz a couraça da justiça. Justiça, fazendo as coisas com retidão. É outra arma contra esses poderes, a justiça divina na nossa vida. A misericórdia, depois calçando os pés da preparação do evangelho da paz. Paz, paz com a família, paz com os filhos, mulher, marido, colegas, empregados, patrões, paz, semeando a paz. Se estiver em mim e você, não tem encrenca com ninguém. Quanto estiver em vós, diz a palavra, tem de paz com todos os homens. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque se você fizer isso, vai amontoar brasa de fogo sobre a sua cabeça. Até os seus inimigos terão paz contigo e comigo. Por quê? Porque nós vamos semear a paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, o acreditar em Deus, o acreditar na palavra de Deus, o acreditar no nome de Jesus. Com esse você vai apagar os dardos inflamados, já falei aqui sobre isso. E tomai o capacete da salvação, proteja a sua cabeça, porque o diabo está trabalhando nos pensamentos. A pessoa vai deduzindo coisa. Eu conversando com uma pessoa que tinha problemas de ciúmes com a sua mulher, e ele deduzia coisas, e ficava pensando e montando, e dava tudo certo. Ele acusava a sua esposa que não era fiel. Coloca o capacete da salvação na cabeça. Não deixe o inimigo colocar maus pensamentos. Ele bate na tua mente, na nossa mente, mas tem um capacete da salvação na nossa cabeça, protegendo o ataque do inimigo nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. E tomai também a espada do Espírito, a palavra de Deus. Abrir a Bíblia e ler, abrir a Bíblia e pregar, tomar a palavra de Deus e repartir com alguém, e vir para a igreja e trazer esta palavra, e estar junto meditando e degustando esta verdade. Ficamos em pé para nós orar.